Olá, voltei eu e meu dente quebrado. Os meus acessórios. Dá pra ver aqui meus acessórios. E o meu broche. E o meu broche do Instituto do Câncer Infantil. Instituto do Câncer Infantil do Rio Grande do Sul. Tá? Olá, voltei. Demorei, mas voltei, tá? Atrasou algumas horas. Mas paciência, são coisas da vida, né? Então, continuando com a leitura do livro Princípios de Economia, quinta edição, tá? Dos professores Carlos Roberto Martins Passos e Otto Logano. Tá? Lembrando que eu estou lendo a parte 1, Introdução aos Problemas Econômicos, capítulo 1, Noções Gerais de Economia. Apêndice, trabalhando com gráficos e outras ferramentas. Tá? Então, hoje eu começo a ler o tópico 5, funções, tá? O tópico 5 vai do 5.1 até o 5.7, tá? Então, hoje eu vou ler do 5.1 até o 5.2. Eu vou ler o conceito de funções lineares e funções polinomiais, tá? É mais teoria aqui, tá bem simples a teoria, porque quem for fazer faculdade de ciências econômicas, tá? O aluno ou a aluna vai se aprofundar mais nessas funções aqui dentro da faculdade, tá? Como função integral, função derivadas, integral praticamente, tá? Estatística, econometria, tá? Tu vai aprofundar mais nisso aqui. Derivada integral também, tá? Então aqui é só uma teoria bem simples de ensino médio, assim, tá? Mas só aprofunda mais forte dentro da faculdade. Então, derivada integral, estatística, econometria, tu vê bastante isso aqui, tá? É bem puxado, viu, gente? Na faculdade. Isso aqui é um resuminho só. É bem simples isso aqui, tá? Na faculdade é bem mais pesado. Tá? Então vamos lá. Hoje, né, é funções. Isso aqui é um resumo muito simples, tá? Bem simples de ensino médio. Tá? É só para avisar. Quem for fazer curso de economia é bem puxado na área de matemática isso aqui. Estatística, econometria, derivada, integral. Isso aqui é bem básico, é o básico do básico do básico, só para ter uma noção, tá? Então, quem for fazer economia não é só teoria, tá? Tem bastante matemática, bastante função, bastante equação, tá? Tu pode ter facilidade em algumas coisas na matemática e dificuldades em outras, tá? Tem bastante exercício para fazer. Isso aqui é o beabá de ensino médio, tá? Nada tão radical aqui no livro, só para o pessoal ter uma noção, tá? Porque na faculdade é mais puxado. Eu vou falar 500 vezes isso, tá? Para entrar na cabeça que isso aqui é só um resuminho, bem simples. A faculdade é mais puxado.
Tá? Eu vou parar por aqui, tá? Então, assim, quem for fazer faculdade de economia, preparem-se para matemática, tá? Porque não é só teoria, tem bastante matemática, derivada, integral, estatística, econometria e estatística, tá? Muita função, muita equação, muito gráfico, muita análise, tá? É xarope, mas tem que gostar de matemática também, tá? Então vamos lá. Número 5 aqui, funções. Uma função mostra a relação entre duas variáveis, duas, no mínimo, tá? Indica como o valor de uma variável chamada dependente depende e pode ser calculado pela especificação do valor de uma ou mais variáveis. Então, uma função tem no mínimo duas variáveis. Mínimo é duas. Tá? É comum nos referirmos à função f por fx, ou pela equação y igual a fx, que a define. Suponhamos, então, que nos seja dada a função y igual a fx. Então, a variável... Então, a variável x é chamada variável independente. A variável y, cujo valor depende de x, é denominada variável dependente. Então, vamos focar na demanda e oferta. Suponhamos, né, o x é demanda, o y é oferta. Então, o x é a variável que é independente, a demanda é independente, por exemplo. É um exemplo, tá? Na maioria das vezes, a demanda é independente. E na maioria das vezes, o y, a oferta, ela é dependente. Tá? Então, o y, a oferta, depende da demanda que é o x, tá? Então, aqui, ó, função f, que é f de x, ou, né, a função y, que é igual a f de x, tá? Então, a função f, que é por f de x, ou também pode ser y, que é igual a f de x. O y é igual a f de x, tá? Substitui o y por f de x, ou em vez de botar f de x, bota o y, que é o significado de função, que é da variável independente, que é o x. O x é independente. Quem depende do x é a função, é o y. A oferta depende da demanda, tá? O y depende do x. A função depende do x. Tu só vai saber a tua oferta se tu tiver a tua demanda. A demanda é independente. Quem depende é o f, quem depende é o y. O x é independente. Na maioria das vezes, tá? Na economia. Travou aqui, viu? Voltou. Tá travando aqui, eu acho que tá muito cheio meu telefone, mas vamos lá. 5.1. Funções lineares, tá? Quando dizemos que y é uma função linear de x, significa que o gráfico da função é uma reta. Assim, podemos usar a forma inclinação, intercepto da equação de uma reta, para escrever uma fórmula para a função, ou seja, y que é igual a f de x, que é igual a bx mais a, ou y que é igual a mais bx. Tá? Y que é igual a f de x, que é igual a bx mais a, ou y que é igual a mais bx. Em que b é a inclinação da reta, lembrando que a inclinação da reta é a variação de ΔY dividido por ΔX, tá?
em que B é a inclinação da reta e A é o intercepto de Y. O A só existe quando x é zero, lembra? Lembra das últimas aulas? O A só existe quando x é zero. E daí o Y é igual a A. Uma das características das funções lineares é que elas crescem a uma taxa constante. Por exemplo, o quadro A10, valores obtidos a partir da função linear f de x, que é igual a 2x mais 1. É representado graficamente na figura A13. Tá? Quadro A10, função linear. Tá? Então, aqui a função linear f de x, que é igual a 2x mais 1. Lembrando que o f de x é o y, tá? O y depende do x. F de x igual a 2x mais 1. Então, aqui está o x, que é a variável independente. Então, nós temos 0, 1, 2 e 3 no x. Então, aqui está a função 2x mais 1. Então, aqui tu substitui, ó. 2 que multiplica 0 mais 1. Então, a função dá igual a 1. 2 que multiplica 1 mais 1. Então, a função é igual a 3. 2 que multiplica 2 mais 1. A função é igual a 5. 2 que multiplica 3 mais 1. A função é igual a 7. Tá? Tem toda a continha aqui no passo a passo. Aqui eles só botaram o resultado. Então, x0, a função é igual a 1. x1, a função é igual a 3. x2, a função é igual a 5. x3, a função é igual a 7. Tá? É uma conta bem simples e bem fácil de entender. Tá? Isso tu vai ver lá na faculdade e lá vai ser mais puxado. Tá? Começa bem fácil. Do fácil vai para o intermediário e do intermediário vai para o difícil. Tá? Então, aqui está a figura 13, ó, a função linear. Aqui está o gráfico da tabela, tá? Lembrando que a função linear está aqui, ó. Y, que é igual a f de x, que é igual a bx mais a. Ou y, que é igual a mais bx, tá? Então, bota aqui o x e o y. O y é a função de x. x1, x0 aqui, ó. x0, y1. Aqui é o a. O a só existe quando x é 0, ó. X é 0, aqui está o a. Intercepto com y. x1, o y é 3. x2, o y é 5. x3, o y é 7. Lembrando que o B é a inclinação da reta, tá? É a variação ΔY, variação Y dividido por variação X, tá? Então, continuando a leitura. Note que quando x cresce em 1, o valor fx cresce em 2, tá? Olha aqui, ó. Note que quando o x é 1, tá? Quando o x é 1, bota a função aqui, ó. F de x, tá? Que é igual a bx mais a. Então, f de x é igual a 2, que multiplica 1. Né? E o a é mais 1, tá? Então, aqui só tá aqui, ó. É isso aqui, ó, que o autor está dizendo, que os professores estão dizendo. Quando o x cresce em 1, ó, substitui. O x está 1 aqui, né? Quando o x cresce em 1, o valor fx cresce em 2, tá? O fx é 2. Quando o x é 1, o fx é 2, tá? A equação é 2x. Tá? 2x mais 1. Quando cresce em 1, o f de x cresce em 2. Tá? Quando x é 1,
o f de x cresce em 2. Também que aumenta de 2 em 2, ó. Quando x é 1, a função cresce em 2. Tá aqui, ó, número 2. 2x mais 1. Substitui x por 1. Quando cresce em 1, a função cresce 2. Tá? Note que quando x cresce em 1, o valor f de x cresce em 2. Dessa forma, f de x cresce 2 vezes mais rápido do que x. Assim, a inclinação do gráfico y igual a 2x mais 1, isto é, 2x, substitui x por 1, tá? 2x. 2 vezes 1, 2. Então, assim a inclinação do gráfico y igual a 2x mais 1, isto é, 2, pode ser interpretado como a taxa de variação de y em relação a x. Tá? 5.2, funções polinomiais. Tá? Então, agora é só uma teoria básica aqui. Tá? Uma função polinomial de grau n é uma função da forma f de x é igual a 0, x elevado na n, mais a1, x elevado na n menos 1, mais reticências, mais a n menos 1, x mais a n, entre parênteses, a 0 diferente de 0, onde a 0, a1, reticência a n são constantes. E n é um número inteiro não negativo. Tá? Aqui, vamos de novo. Então, aqui, ó, uma função polinomial de grau n é uma função da forma... Função polinomial. É uma função da forma, aqui. F de x é igual a 0, x elevado na n, mais a1, x elevado na n menos 1, mais reticências, mais a n menos 1, x mais a n, entre parênteses, a 0 é diferente de 0, tá? Onde a 0, a 1, onde a 0, a 1, reticências a n são constantes. E n é um número inteiro não negativo. Tá? E n é um número inteiro não negativo. Então, exemplo, função f de x é igual a 4x elevado na 5, menos 3x elevado na 4, mais x elevado na 2, menos x mais 8, tá? Então, f de x é igual a 4x elevado na 5, menos 3x elevado na 4, mais x ao quadrado, menos x mais 8, tá? Aqui temos um exemplo de função polinomial. Tá? Então, é uma função de grau 5. Esse exemplo aqui é uma função de grau 5. Uma função polinomial de grau 1, n igual a 1, é isso aqui, ó, f de x, que é igual a 0x mais a1. A0 diferente de 0, tá? Então, uma função de grau... Uma função polinomial de grau 1, uma função polinomial de grau 1 é n igual a 1. N igual a 1, tá? Então, aqui, ó, função fx é igual a... Então, função fx é igual a
0x mais A1, entre parênteses, A0 diferente de 0. Fecha parênteses. Então, essa função aqui, ó, de grau 1, é a equação de uma reta. Então, portanto, uma função polinomial de grau 1 é chamada função linear. Foi o que a gente viu agora, tá? Com no mínimo duas funções, tá? 2x mais 1. Que é o x e o y, tá? f de x é igual a 2x mais 1. Por exemplo, a função linear f de x é igual a 2x mais 3 pode ser escrita como uma equação linear em x e y, a saber, y é igual a 2x mais 3. Tá? Então, a função f de x, 2x mais 3, também pode ser substituído por y, ó, que é igual a 2x mais 3. Em vez de botar f de x, tu usa o y, que é uma função. O y é a variável que depende do x. Logo, o y na economia é a oferta. E a variável x é a demanda. A oferta depende da demanda, na maioria das vezes. Tá? Na economia, na maioria das vezes, sim. Tá? Então, uma função polinomial de grau 2 é chamada função quadrática. Uma função polinomial de grau 3 é chamada função cúbica. E assim por diante, tá? Então, eu paro por aqui, tá, meu povo? Para não ficar chato. Então, fica pendente o restante, tá? Função potência, funções racionais, funções algébricas, funções exponenciais, funções logarítmicas. Fica pendente, tá? Mas aí é o resumo do resumo do resumo, mínimo do mínimo do mínimo, uma simples frase com um exemplo, uma formazinha e deu. Tá? Quem quiser fazer cursos de economia vai estudar mais a fundo isso aqui, tá? Nas aulas de estatística, econometria, derivada e integral. Tá? Isso aqui é só um conceitozinho bem simples, tá? Mas é estudado mais a fundo na faculdade. Tá bom, meu povo? Tá? Então, semana que vem, se não houver nenhum imprevisto, eu volto com Hello, my friends, hello, my people, Felipe Dib, tá bom? Tchau, bye, bye, goodbye, bye, como é que é? Bom final de semana pra vocês. Juízo na cabeça de vocês, tá? Por favor, juízo. Então, bye, goodbye, bye, bye, good morning, good afternoon, good evening, good night, good night. Fui, bye, tchau.